Boa tarde a todos. Hoje a gente encerrando as apresentações da CIPAT, foi uma semana para a gente muito proveitosa. Agradeço a participação de todos, a gente viu muitas pessoas que apareceram todos os dias aqui, ou na grande maioria. Agradeço, esse apoio. Hoje a gente vai ter a palestra sobre inclusão na prática, né, com o pessoal do programa Mackenzie de Inclusão. Hoje a apresentadora é a Cristiane Lico Pieroni, é isso? É, Pieroni, né? Pieroni, isso. Que às vezes tem uma pronúncia diferente, eu sei que sobrenome é confuso. Num determinado momento a gente vai liberar as câmeras e microfone, tá? Então, nessa apresentação especial, a gente vai fazer com as câmeras e microfones ligados. Quem quiser fazer alguma pergunta ou a participação vai ser através do chat. É, agradecendo a todas as CIPAs, né, pela contribuição ao longo do período que a gente estava fazendo essa programação, e os que estão presentes aqui, muito obrigada, tá? Então, são as CIPAs de Alphaville, Brasília, Campinas, Higienópolis, Palmas e Rio de Janeiro. Então, agradecendo a todos por isso. Avisando que a gente está com audiodescrição, tá? Então, quem tiver necessidade, a gente tem audiodescrição nessa apresentação, intérprete de Libras, e precisando de qualquer recurso, a gente está com eles liberados. Cris, a palavra é com você a partir de agora. Uma boa apresentação a todos. Obrigada, Dani. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a poder participar da CIPAT, que é sempre muito importante, né? Uma semana aí cheia de conteúdo que muita gente conseguiu acompanhar e, felizmente, com todos os recursos de acessibilidade, né? Então, agradeço a organização da CIPAT por essa preocupação, né, da gente incluir o recurso de acessibilidade e garantir que todos os nossos colaboradores recebam a mesma informação com a mesma qualidade de conteúdo. A minha equipe sou eu, a Roseli, que está em férias, aproveitando as férias dela, e a Dani, eu vou passar a palavra para a Dani um pouquinho, para ela se apresentar rapidamente, e ela já vai dar umas dicas, viu? Dani, não conta o segredo, só dá um spoilerzinho bem pequenininho. Vai lá, Dani. Sou boa nisso. Boa tarde a todos. Eu sou Daniela, trabalho no Mackenzie de Inclusão, no programa Mackenzie de Inclusão, com a Roseli e a Cristiane Lico. Eu sou a pessoa que fica com a parte mais bacana do programa, que é os brindes. A Cris traz a informação e eu trago os brindes para vocês. Eu vou dar uma dica para todo mundo participar bastante dessa live, que no final da live nós vamos ter uma surpresa para vocês. Mas eu quero ver a participação de todos, eu quero ver esse chat bombar hoje, hein, bombar. Obrigada, Dani. Na verdade, assim, eu gostaria que fosse um bate-papo, né? Então, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar em qualquer momento no chat. Dani, você me ajuda, Ayala? Você me Ajuda. ajuda com as perguntas no chat? Eu preparei uma apresentação, né? Visualmente não é uma apresentação que tem nenhuma imagem de muita importância, né? Mas eu preparei porque eu fiquei com vergonha, na verdade, de vir aqui só bater um papo. Todo mundo fez palestra, lindo, maravilhoso. Eu falei, não, vou preparar então uma apresentação, porque o povo deve estar esperando a apresentação. Mas antes de começar a apresentação, eu vou pedir para que todo mundo que está aqui, tem que fechar o olho. Ninguém pode ficar de olho aberto e eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Podem fechar o olho, não vale dormir. O vídeo é bem rapidinho, que é para não dar tempo de dormir, viu? Olha, essa hora era para estar todas as câmeras abertas para a gente conferir, hein? Mas vamos confiar. Vamos confiar, Dani. Vamos dar um voto de confiança. Ai, acho que eu compartilhei sem o som. Agora eu preciso do som. Compartilhar de novo. Dani, você me libera aí? Acho que agora foi, né? Consegui descompartilhar. Desculpem. Pronto. Todo mundo de olho fechado já? Acordem. Vamos lá, hein? Ó, vou compartilhar com vocês o vídeo, então.
Já estão vendo a minha tela? Alguém responde com o microfone, por favor, que eu não estou vendo ninguém. Positivo, Cris, positivo. Positivo, então pronto. E aí, gente, como é que foi essa experiência? Escrevam aí no chat um pouquinho. Quero ouvi-los, Cris, não sei se vê-los. foi para todos. Eu estava aqui de olho fechado, Tava só sem som? esperando, mas acho que estava sem Tava. som. Ah, Eu até abri o olho assim, pegadinha. eu vou confessar que eu abri o olho um pouquinho e falei, acho que está passando sem som, mas eu estava de olho fechado, esperando. Deixa eu pôr de novo, então. Era pegadinha, hein, gente? Fechem o olho de novo. Estão ouvindo? Sim. Ah, então pronto. Mãe e bebê apresenta Logomarca pulsando no ritmo momento do coração. de bem-estar, onde você relaxa e se encontra. À primeira vista parece um momento só seu. Uma mulher derrama o produto em suas mãos e sente o Mas aroma. logo você percebe que é um momento a dois. Depois de passar as mãos delicadamente pela nuca, acaricia sua barriga, enquanto a imagem revela sua gravidez. Porque quando você se toca, não é só você quem sente. Embalagens no formato de uma Natura, barriga mamãe e grávida. bebê. O amor fundamental. Natura, bem-estar bem. Pronto, eu vou aproveitar meu erro e já vou propor duas discussões, então. Vocês primeiro ficaram de olho fechado esperando, sem som, sem imagem. Qual é a sensação? Escrevam aí. Essa aí tá doida, né? Maluca. Pode escrever. É estranho. E o que que é estranho? Ouvir com a audiodescrição. Então, a gente pôs agora um vídeo com a audiodescrição. E a expectativa, escreveram ali, estranho, estranho. E depois, então, eu não compartilhei nada com vocês, e agora eu compartilhei um vídeo com a audiodescrição. Alguém já conhecia a audiodescrição? Passo. Difícil prestar atenção em dois áudios. A sensação é diferente. Pois a propaganda é rápida e às vezes não dá para acompanhar, é verdade. Passa muito rápido aqui o chat. Um pouco confuso, as batidas do coração me trouxeram alegria. Muito bom. Olha, então isso é uma técnica, é um recurso. Então, quando a gente pensa em um cego trabalhando, a vida dele é assim. Se tem uma apresentação no PowerPoint, ele está vendo a apresentação no PowerPoint e tem alguém falando na orelha dele. Se ele está escrevendo um e-mail, por exemplo, enquanto ele digita o e-mail, o software leitor de tela está lendo na orelha dele. Então, não dá para a gente falar que é todo mundo igual, porque as pessoas elas veem e entendem o mundo de um jeito diferente. Eu quis trazer essa vivência porque eu sei que poucas pessoas conhecem, a audiodescrição ainda é um recurso que é muito pouco falado. Hoje a gente tem um recurso aqui, ele acontece em paralelo, em um outro link. Então, a gente tem um audiodescritor que fica ao vivo fazendo a audiodescrição para quem precisar e para quem se interessar. Então, já está no chat, né, Dani, o endereço do Meet? Já tá no chat. Então, se alguém se interessar, ficou curioso, quer entrar lá para conhecer um pouquinho, fiquem à vontade. Quem está lá é o Edinho ou é o Léo que está lá? É o Edinho. O Edinho está lá e ele está à disposição, se alguém quiser, para conhecer o recurso, ver como é difícil e ver dois áudios ao mesmo tempo, né? Então, eu queria só trazer um pouquinho dessa vivência para que vocês comecem a olhar a pessoa com deficiência de um outro jeito. Não é com vitimismo, não é o coitadinho, mas é uma pessoa com deficiência e ela precisa de recursos de adaptação. É um pouquinho disso que a gente vai falar aqui, né? Essa é a ideia da gente trazer essa palestra para falar na prática. Vou compartilhar agora a apresentação. Pronto, então eu vou começar a compartilhar.
Tá muda, Cris. Apertei aqui. Agora estou falando? Positivo. Sim, obrigada. Então, assim, o programa Mackenzie de Inclusão, ele é um programa que foi estruturado para a instituição atender a cota de pessoas com deficiência. Quando a gente começou a pensar no programa, o que a gente ia fazer, nós pensamos que o programa Mackenzie de Inclusão, ele precisa ser mais do que isso, por nós estarmos em uma instituição que é confessional, por nós termos no nosso DNA a história de inclusão. Então, há 150 anos, quando a Mary chegou no Brasil, ela já fez uma sala de aula que era inclusiva. Então, enquanto em todas as escolas as mulheres e os homens estudavam em escolas separadas, ela já trouxe homens e meninos e meninas na mesma sala, independente de classes sociais. Então, baseada nessa história, a gente não podia vir só para cumprir a cota, né? A gente pensou em um programa que vai fazer mais do que isso. O nosso lema, então, é a gente respeitar as diferenças e com as competências que cada indivíduo tem. Esse é o nosso lema. Nós pensamos na visão, né? Então, a visão é ser referência na prática de inclusão, promovendo a equidade nas relações com foco na identidade institucional. E a nossa missão é diminuir desigualdade social, proporcionando oportunidades, eliminar barreiras e contribuir para o exercício da cidadania igualitária por meio da inclusão plena. A gente vai falar um pouquinho desses conceitos aqui, mas eu quis trazer para que vocês conheçam a nossa identidade, né? Para que serve o programa Mackenzie de Inclusão? Por que foi pensado nisso, né? Então, e aproveito aqui já para convidar vocês a ingressar lá no Yammer, quem não está no Yammer ainda, e fazer parte da nossa página. Na nossa página tem lá a missão, a visão, tem outros conteúdos, tem algumas lives que nós fazemos também, a gente publica lá vídeos. Então, fiquem à vontade para entrar lá no Yammer e acompanhar nosso material. A gente vai começar a colocar conteúdos de inclusão, então algumas informações, conceitos, a gente vai incluir lá também. Então, agora, eu vou fazer uma primeira pergunta. E vou pedir para que vocês escrevam no chat. A Dani, se prepara, Dani, para você ir acompanhando aí, a Yala. Que eu vou liberar aqui a primeira pergunta. Por que vocês acham que a gente deve incluir as pessoas? Por que vocês acham isso? Escrevam aqui no chat, pode ser uma palavrinha, um conceito bem simplesinho, não tem certo e errado, então fiquem à vontade para escrever, a gente não está avaliando aqui o que é certo e o que é errado, o que a gente quer realmente é ouvi-los, né? Entender qual é o olhar de vocês para a inclusão, né? Eu já li aqui, ó, responsabilidade social, porque todos somos iguais aos olhos de Deus, porque incluir é aprender, senso de humanidade, igualdade. Dani, você quer ler, por favor, alguns? Igualdade. Ayala. Peraí que eu estou colocando aqui na Você planilhinha. tá? Então eu vou lendo aqui, ó. Igualdade, igualdade. Porque a exclusão não é correto, não é saudável, não é ético. Porque proporciona uma troca de vivência e conhecimento. É um mandamento bíblico. Que todos tenham direitos iguais. Gente, é bastante coisa, eu não sei se eu estou conseguindo ler todos. Empatia, direitos de todos, não temos diferenças, todos temos o mesmo direito, somos todos iguais, temos direitos iguais. Que legal, né? Então, vocês falaram de igualdade. Muita gente aqui falou de igualdade. E aí, eu quero falar para vocês de alguns outros conceitos e um deles que eu vou dizer que as pessoas não são iguais. Eu vou contradizer aqui o que um monte de gente está dizendo. E aí a gente vai. Ó, agora já viu aqui, ó. Vou falar de equidade, viu, Yasmin?
sensibilidade, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, ó, como eu disse, né, o programa ele veio para fazer mais do que isso. Ele quer reter funcionários com deficiência, ele quer atrair, ele quer que as pessoas no mercado entendam que vir trabalhar no Mackenzie com deficiência é muito legal. A gente quer gerar diferença para o negócio, porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de 24% da população. Então, se a gente alguém tinha falado aí de responsabilidade social, se a gente tem no nosso DNA um DNA de inclusão, por que a gente não demonstra isso? Então, a gente quer cada vez mais demonstrar esse DNA para a sociedade, né? Devolver um pouco do que a gente recebe. A responsabilidade social, né? Visibilidade da marca. Então, realmente atrelar a inclusão à marca do Mackenzie, deixar isso cada vez mais forte, né? Aumentar a identificação com os outros públicos, porque se as pessoas com deficiência entenderem que o Mackenzie é um lugar para elas trabalharem também como eles se aproximam da nossa instituição, aumenta o nosso número de alunos, porque hoje as universidades não estão preparadas, os colégios não estão preparados para a inclusão. A gente tem se preparado aqui no Mackenzie grandemente, né? O colégio já tem prêmios de inclusão internacionais. A universidade, a gente tem feito um trabalho muito legal e com isso tem aumentado o número de alunos com deficiência, porque a comunidade das pessoas com deficiência está identificando o Mackenzie como uma instituição que se preocupa realmente com a inclusão e com a acessibilidade. E, além disso, valorizar nossos colaboradores, né? Aumentando, assim, a autoestima deles. Então, é por isso que existe o programa de inclusão. Não é para cumprir a cota, porque para cumprir a cota é lei, a gente tem que cumprir, é nossa obrigação cumprir a cota. A gente quer fazer mais do que isso. A gente quer fazer diferença na vida das pessoas com deficiência que vêm fazer parte de uma Mackenzie de alguma forma, seja como aluno, seja como profissional, enfim. E aí, né, falei que eu ia desconstruir aí a igualdade, né? Por que igualdade, então, Cris? Mas todo mundo é igual, eu sei que todo mundo é igual. Não, eu vou dizer, não é. Porque não adianta a gente falar de igualdade se as pessoas têm algumas funções que foram perdidas. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, é isso, é uma perda de função permanente. Por exemplo, a pessoa surda, ela perde a função de ouvir. A pessoa cega, ela perde a função de ver. A pessoa cadeirante, ela perde a função de andar, não de se locomover, porque ela usa cadeira para se locomover, mas ela perde a função de andar. Então, não dá para a gente falar que é todo mundo igual, porque quando eu entro num ônibus, por exemplo, eu demoro um tempo. Quando um cadeirante entra no ônibus, ele demora outro tempo. Por quê? Porque tem que baixar a plataforma de elevação, a cadeira tem que subir, eleva a plataforma de elevação, que não é rápida, com as manutenções que a gente tem no transporte público dificulta um pouco mais. E aí ele tem que se acomodar no lugar dele, ele tem que passar o cinto, tudo isso leva um tempo, que é diferente do tempo que uma pessoa que não usa cadeira de rodas leva para subir. Então, quando eu falo que todo mundo é igual, eu vou dizer todo mundo tem o mesmo tempo para subir no ônibus, e isso não é verdade. E aí, o que acontece se eu trato todo mundo desse jeito? As pessoas com deficiência que usam cadeira de rodas, quando vão entrar no ônibus, o que ela ouve da sociedade? Ah, não, tem um cadeirante que vai subir aqui. Nossa, o espaço que ele usa, 4 pessoas podiam ficar em pé nesse ônibus. Ah, é porque até ele descer vai demorar 5 minutos e eu vou me atrasar. Então, é isso que a sociedade fala, porque ela entende que todo mundo é igual e que todo mundo tem o mesmo direito. Então, esse é um conceito que a gente precisa desconstruir. Todo mundo é igual, mas para que todos tenham as mesmas oportunidades, a gente precisa equiparar as condições. E para que a gente equipare as condições, eu preciso, então, que todos os ônibus tenham a plataforma de elevação, por exemplo, para o cadeirante utilizar. E eu preciso que o cadeirante esteja nesses espaços. Exatamente, Wagner. Porque se o cadeirante está nestes espaços, ele
é visto pelas pessoas e as pessoas começam a entender que existe uma necessidade ali. As pessoas precisam perceber que as pessoas com deficiência, elas fazem parte da sociedade. Durante muito tempo, isso ficou excluído, né? Porque as pessoas eram trancadas dentro de casa, ninguém via, elas não frequentavam as escolas, e isso tem mudado. E quando a gente fala lá na nossa identidade de inclusão plena, a gente está falando disso, das pessoas com todas as deficiências poderem frequentar todos os espaços, poderem frequentar os espaços organizacionais, os espaços acadêmicos, as escolas de educação básica, o teatro, o cinema. Então, a nossa missão, ela não é pequena, não, ela é muito grande, porque a gente quer que realmente as pessoas com deficiência, elas possam aproveitar tudo que as pessoas sem deficiência aproveitam da sociedade. Dani, se prepara aí. Tá preparado? Eu tenho a próxima pergunta, Dani. Sim. Posso fazer? Vou dar um Bora. tempinho, que a Dani tem uma responsabilidade imensa, gente. Gente, meu dia não tá fácil. Não tá fácil e eu vou dificultar um pouco mais. Olha lá. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Será que vocês já pensaram em como incluir? O que a gente faz para incluir as pessoas? Gente, eu tô adorando essas imagenzinhas aqui de equidade e igualdade. Podem compartilhar aqui conosco. A gente tem uma colaboradora nossa que é surda, que está fazendo uma imagem para a gente de equidade e igualdade. Então, ela está fazendo um desenho nosso, só do Mackenzie, para a gente colocar no nosso Yammer, no nosso material. Então, daqui a pouco vai sair. Então, vamos lá. Vocês já pensaram em como incluir? O que você que está aí, pode fazer para incluir uma pessoa com deficiência? Uma A partir coisinha. de agora, gente, Já, valendo. Respostas valendo! no chat. Vou repetir, Repete a Dani. pergunta. Vocês já pensaram em como incluir? O que você pode fazer para incluir alguém? Como é que você faz para incluir alguém? Você que está aí, não precisa ser nada muito grande, viu, gente? Uma coisinha simples. Então, olha lá. Conhecendo a necessidade da pessoa para fazer as adaptações necessárias. Incluindo em tentar diminuir as diferenças, quebrar barreiras e paradigmas. Buscando conhecimento relacionado ao assunto para poder colocar em prática. Ser solidária. O que mais que escreveram aqui? Tratar igual, respeitando as limitações, capacitação, ver a necessidade, empatia, agindo com naturalidade, aproximação. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, não com as igualdades. Paulo Freire. Ah, olha, gente, estou adorando. Eu creio que, em primeiro lugar, é a empatia. Legendar stories, falando é uma das táticas que vem sendo muito falada. Vocês já devem ter visto, né, nas redes sociais lá para cego ver. Então tem a hashtag lá para cego ver, que as pessoas descrevem as fotos, né? Entender a necessidade, procurar auxiliar de maneira a facilitar sua necessidade, adaptar o planejamento, organizar momentos em que a pessoa possa se sentir plena em ser o que é, adequar o ambiente. Quando a gente fala em incluir, qual é a primeira deficiência que vem na cabeça de vocês? Podem escrever aí, ó. Buscar conhecimento, entender a necessidade dele, não tentar fazer fazer por eles as tarefas, deixar que eles sejam independentes. Acessibilidade, dar autonomia. Ó, então, já apareceram várias palavras aqui que a gente, ó, intelectual, falaram aqui, né, da deficiência. Qual é a deficiência que vem, né, que precisa de adaptação? Deficiência física, a deficiência que precisa de adaptação, que vem na cabeça de vocês, quando a gente fala em inclusão. Deficiência visual, física, já apareceram visual, intelectual, autismo, então, física, não apareceu surdo aqui ainda, deficiência auditiva.
Todas precisam, né? Cadeirante, todas precisam e têm recursos de acessibilidade. Vem várias em minha mente. Cadeirante, visual, surdez. É verdade, todas precisam, a gente tem que realmente se preocupar com isso. E às vezes a gente tem um mito, né? Que a gente fica pensando que fazer acessibilidade é muito caro, mas não é. Fazer acessibilidade, muitas vezes, é simples de fazer. Então, por exemplo, alguém deu um exemplo, falou aqui que pensa na deficiência intelectual. Então, a gente já atendeu, por exemplo, uma pessoa que tinha deficiência intelectual e ela não conseguia guardar o nome das pessoas. Então, para ela, ela ficava numa recepção e para ela transferir as ligações que ela recebia, tinha muita dificuldade de ser feito. E aí, pensando num modelo de adaptação, o que que a gente fez? A gente colocou o nome, a foto e o ramal. Com isso, facilitou a vida daquela pessoa. O que foi de tão dispendioso, né? Imprimir um novo catálogo de ramais. Então, foi uma atividade que foi muito simples de ser feita, que é um recurso de acessibilidade. Então, a gente pensa em acessibilidade, construir rampa. Todo mundo pensa nisso. Ah, tem que fazer rampa porque cadeirante tem que acessar, tem que fazer banheiro maior, tudo isso precisa ser feito também. Mas às vezes a gente tem uma pessoa com deficiência auditiva e a gente não tem o cuidado, por exemplo, de falar olhando para ela, de repente, né? Então, tem algumas coisas que são mais simples e que a gente muitas vezes não pensa. Eu trouxe para vocês aqui o conceito de acessibilidade que hoje é mais usado, né? Então, quando a gente pensa em como incluir, é importante que a gente tenha em mente a acessibilidade como uma ferramenta de inclusão. E para que a gente faça com que realmente a inclusão aconteça de forma plena, a gente precisa pensar em oferecer segurança e autonomia para a pessoa com deficiência, independente da deficiência que ela tem. Então, eu preciso pensar nos espaços, eu preciso pensar nos móveis. Então, assim, eu contrato um anão, vai trabalhar comigo um anão. Ele consegue usar a cadeira de escritório? Vocês conseguem imaginar? Quais adaptações que eu preciso fazer? Isso, algumas vezes, a gente acaba se deparando no dia a dia mesmo, né? O anão, via de regra, ele é uma pessoa que tem baixa estatura. Ele é uma pessoa que tem baixa estatura, precisa pensar na mobília, com certeza. Ele é uma pessoa que tem baixa estatura. Ele não é uma criança, viu, gente? Não é para falar que nem fala com criança. Ele é uma pessoa adulta que tem baixa estatura. Existem anões criança, aí tudo bem, pode fazer, vozinha de criança. Mas se ele é uma pessoa adulta com baixa estatura, ele tem que ser tratado como uma pessoa adulta com baixa estatura. Então, quais adaptações eu posso fazer? Num banheiro, por exemplo, ele tem dificuldade para utilizar o vaso do tamanho regular. Então, nos banheiros comuns, ele tem dificuldade de utilizar a pia, o vaso. Eu preciso fazer essa acessibilidade. Ah, então eu preciso trocar tudo e aí só o anão vai conseguir usar? Não, eu consigo fazer uma acessibilidade com uma plataforma, por exemplo, que ele pode, um banquinho que ele vai colocar ali em frente à pia e vai conseguir lavar a mão. Não é para o anão ficar com o banquinho, tá, gente? Isso é para ficar dentro do banheiro, né? Para que ele consiga utilizar sem pedir ajuda de ninguém. A gente tem que pensar na autonomia. Se é um banquinho, nesse caso, desse exemplo que eu estou dando, se é um banquinho que ele vai ter que carregar, isso pode ter uma lesão na coluna. A gente tem algumas características em pessoas de baixa estatura que afetam a coluna. Comumente, as pessoas que têm baixa estatura têm um problema na coluna, e aí isso pode ser mais um dificultador. A ideia não é expor ninguém, então a acessibilidade ela tem que acontecer dentro do ambiente, né? Sempre que a gente pensa em deficiências, a gente precisa mudar um pouquinho o olhar.
a deficiência não é da pessoa, a deficiência é do ambiente. Porque se eu tenho um ambiente que está adaptado, a pessoa ela consegue chegar no mesmo patamar que a gente. Então, aqui, se a gente tem uma pessoa surda que se comunica em Libras, ela tem acesso ao mesmo conteúdo que todo mundo tem. Então, por quê? Porque a Kelly está ali fazendo a tradução, porque o Teams tem a ferramenta de ativar a legenda. Então, isso garante, faz com que todo mundo tenha acesso à mesma informação. A gente vai falar um pouquinho depois das deficiências as deficiências visuais e auditivas, que a gente tem que ter mais cuidados, e então a gente vai falar um pouquinho. Eu trouxe algumas dicas, assim, não tem receita de bolo, né, gente? Mas eu trouxe algumas dicas que são mais comuns, que pode ajudar vocês no dia a dia, quando encontram um funcionário ou um aluno que tem deficiência. Então, precisa pensar nos equipamentos urbanos, né? Quando eu falo disso, eu estou falando de praça, eu estou falando de praia. Vocês já pensaram como um cadeirante vai para a praia? Pensa aquela areia branca, fofinha, quentinha que a gente pisa quando vai para a praia. Como é que o cadeirante anda com a cadeira de rodas ali? Ele não anda, né? A cadeira de rodas ela fica presa ali. Ele depende de alguém para carregá-lo. Ou hoje já existem algumas praias que são as praias acessíveis que tem como se fosse uma lona que deixa o solo ali mais firme para que ele consiga se deslocar com a cadeira. Como é que ele entra no mar? Então existe uma cadeira. Foi uma luta para chegar pertinho do mar, é isso mesmo. Uma pessoa escreveu aqui. Uma amiga minha tem um filho cadeirante, foi uma luta para chegar pertinho do mar. Tem que procurar as praias acessíveis, viu? Enquanto é criança é mais fácil, né? Que a cadeira é menor, a criança dá para pegar no colo, é um pouco mais fácil. Mas o bebedouro, alguém colocou aqui do bebedouro, acho que quando estava falando de anão, né? Então, assim, é muito difícil, mas já existem recursos de acessibilidade. Então, existe uma cadeira que ela é adaptada, ela flutua no mar, então a pessoa pode entrar no mar. E ela pode ir mais fundo, ela não precisa ficar ali só na beirinha molhando o pé. Que bom que você está anotando, Jaira. A Jaira escreveu aqui, ó, anotando todas as dicas. Pensar nos transportes, né? Então, pensar em transportes que sejam de uso para todos. E sempre que a gente fala de acessibilidade, muitas vezes eu escuto assim as pessoas falando: ah, mas tem que fazer dois. Então, eu tenho que fazer 2 banheiros. Ah, então eu tenho que fazer 2 aulas. Então, eu tenho que fazer 2 reuniões. Não. Tem que fazer um que atenda a todos. Por exemplo, aqui é uma reunião, um bate-papo que está atendendo todo mundo, porque a gente tem o intérprete, a gente tem a audiodescrição e a gente tem a legenda. Cada um está fazendo na sua mesa, então não precisa se preocupar com a acessibilidade nos espaços físicos. Então, é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente fala de comunicação, né, acessibilidade de comunicação ou comunicacional, a gente está falando de uma comunicação simplificada, né? Por quê? Porque alguém aqui falou pessoas que têm deficiência intelectual. Então, quando a gente fala de pessoas que têm deficiência intelectual, é uma dificuldade para que eles conheçam o vocabulário do mesmo jeito que uma pessoa que não tem deficiência intelectual conhece. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Então, se eu estou preparando uma comunicação para todo mundo, eu não vou colocar, ao invés de endereço, logradouro, porque é uma palavra que é mais formal, que é menos utilizada. Então, eu procuro trazer sinônimos para facilitar a apresentação, para facilitar a comunicação para as pessoas. Fora os recursos de tecnologia, né, que são inúmeros, né? A gente tem o HideTalk, que faz a sinalização, que é um avatar que faz a sinalização em Libras. A gente tem o NVDA, que é um software leitor de tela, então, que é uma outra ferramenta. A gente tem inúmeros aplicativos que eles têm relação com acessibilidade. Dentro do Mackenzie mesmo, foi desenvolvido um aplicativo para acessibilidade em museu. Então, a descrição da obra de arte aparece ali, tem um QR Code, e aí a pessoa que
tem deficiência, ela só precisa chegar no QR Code que vai ouvir a audiodescrição. Então, tem um aplicativo desse que foi desenvolvido dentro do Mackenzie. Tem muitas ferramentas de tecnologia que garantem e facilitam a vida da pessoa com deficiência. Depois, se alguém quiser, aí a gente pode pensar em alguma específica, né? Tô com uma dificuldade aqui, precisava disso, né? Por exemplo, as pessoas. Alguém tinha falado de autismo aqui. Então, por exemplo, o autismo já tem várias ferramentas que são utilizadas, né? Mas uma ferramenta que vem sendo cada vez mais utilizada é a Libras. Então, é uma ferramenta de comunicação que a língua brasileira de sinais, que foi pensada para o surdo, hoje ela já é utilizada em alguns locais, em até algumas escolas, para as pessoas que têm autismo também, por causa da dificuldade de se comunicar. Roberto, eu vi agora sua mensagem, mas vi que você já trocou. Dani, se prepara aí. Eu fui e voltei, só para você se preparar. Então, a gente tem mais uma pergunta para que vocês possam participar. Dani, como é que estão aí as participações? Intensas? Desculpa, estava fechado. Tá bombando, Cris, tô tá adorando. Bombando? Oh, tá aí bombando. Sim. Então, vamos lá. O Vou pessoal pôr tá mais participando bastante, tô gostando de ver. Olha, descrevendo aqui, que informação maravilhosa. Então, o que a gente ganha com tudo isso? Olha, a gente tem que... Vai dar trabalho, né, gente? Eu estou falando aqui de inclusão. Eu sou uma apaixonada pela causa, eu trabalho com isso há um tempão, não quero fazer outra coisa da vida. Então, eu sou suspeita, mas, dá trabalho, porque eu falei de vários recursos de acessibilidade aqui. Eu falei que como é que a gente tem que fazer, vocês perceberam que são várias coisas que dá trabalho. Então, o que a gente ganha? O que as pessoas ganham com a inclusão? Contem para mim. Nossa, Thelma, preciso conversar com você. Thelma, estou à disposição, pode me chamar no chat. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Cris, repete a pergunta aí para o pessoal, por favor. O que a gente ganha com a inclusão? A gente, enquanto ser humano, enquanto sociedade, a pessoa com deficiência, aí vocês podem escrever. Muito conhecimento. Semana de muito conhecimento. Sensacional. Aí, elogio para a Cipate, Dani. Sim, começou com a Marisa respondendo, hein? Ganha novos amigos. Vamos lá, pessoal. Novos amigos, conhecimento da causa, cultura do respeito, conhecimento, ganha vivência, aprende a lidar melhor com os diferentes perfis de pessoas. Cadê? Sentimento de ser útil, prazer na companhia do outro, conhecimento, ganha fortalecimento nos relacionamentos, pessoas maravilhosas, exercendo atividades e se sentindo parte da sociedade ativamente, satisfação pessoal, em ver o que estamos fazer o certo, uma sociedade melhor, mais igualitária, aprendizado. Aprendemos mais, aprendizado. Empatia, conhecimento. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que a gente ganha, né, com a acessibilidade. A gente ganha tudo isso, mas a gente ganha muito mais do que isso. Mas antes eu quero desmistificar uma outra coisa. Não é porque a pessoa tem deficiência que ela vai ser sua amiga. A pessoa que vai ser nossa amiga, a gente vai escolher, assim como a gente escolhe a pessoa sem deficiência. Tem uma pessoa cega, o nome dele é Guilherme Bara, e ele tem uma frase que eu amo e que fica lá na minha porta, que é mais ou menos assim: a verdadeira inclusão acontece quando nós conseguimos sentir tudo pela pessoa, do amor à raiva, porque aí é inclusão. Senão, a gente está tratando como coitadinho. A gente está passando a mão na cabeça. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso. Eu recebi uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, porque em outra instituição que eu trabalhava,
porque numa sala de seleção não tinha intérprete de Libras. A pessoa que me denunciou era uma pessoa surda. Mas eu me comunico em Libras. Eu não sou intérprete, estou muito longe de ser, mas eu consigo me comunicar minimamente em Libras. Então, eu faria a entrevista em Libras. Mas ele não sabe Libras. Ele não conhece Libras. Então, para que ele queria um intérprete? Porque ele é chato, né? Não é porque ele precisa, não é porque é um recurso de acessibilidade que ele precisa. Ele não precisa. Não tinha nenhuma pessoa surda, né? Claro que a gente justificou, não teve problema nenhum, porque não tinha ninguém que precisava do recurso de acessibilidade, porque se tivesse a gente teria. Então, assim, as pessoas com deficiência ou sem deficiência, elas têm outras características. Então, quando alguém fala, tem um funcionário que vai ser excelente, que vai entrar um PCD aqui, me dá até uma dor de barriga, porque pode não ser. Pode ser maravilhoso, melhor que todo mundo, mas pode não ser. E aí, como é que a gente faz? Para dizer, olha, ele não é um bom funcionário, não é porque ele tem deficiência, ele não é um bom funcionário porque ele tem um problema com pontualidade, por exemplo, ou porque ele não está preocupado com as entregas, ou porque ele não está comprometido, e não tem a ver com a deficiência. Então, isso muitas vezes é um mito, a gente acaba criando, desde pequenininho, a gente ouviu a vida inteira. Porque quem não enxerga, escuta melhor. Porque quem não ouve, vê melhor. E isso, algumas vezes, não é verdade. Então, precisa ficar atento a observar a pessoa com deficiência que está perto de você, porque aí ela tem características próprias, que são delas. Aqui, todo mundo vai ser meu amigo? Não, porque alguns vão me achar chata, alguns vão ter certeza que eu sou chata, alguns vão gostar, vão virar meus amigos, mas a regra é a mesma. A pessoa tendo deficiência ou não, a regra é sempre a mesma. Às vezes as pessoas vêm e falam, Cris, aconteceu isso com a pessoa com deficiência aqui, o que a gente faz? O que você faria? Minha resposta geralmente é essa. O que você faria se essa pessoa não tivesse deficiência? Geralmente, é a mesma regra que a gente consegue aplicar. O que a gente precisa é garantir a acessibilidade. Então, assim, ele não está entregando a tarefa porque ele não tem um software leitor de tela? Opa, problema nosso. Lembra que eu falei? Se ele não tem acesso, o problema é do ambiente. A gente precisa, então, providenciar o software para que ele tenha acesso. E aí, se ele tiver acesso, perfeito. A gente não precisa mais se preocupar com isso. Próximo passo. Então, aí a gente tem que pensar de um jeito a desconstruir um pouco da imagem que a gente cresceu aprendendo. Não sei a idade de vocês, aqui é a idade média, mas eu, por exemplo, só estudei com uma pessoa com deficiência porque a mãe dela pediu demissão da empresa para ficar na diretoria da escola. Então, ela ficava primeiro na porta da escola durante todo o período de aula e depois ela entrava em sala, entrava na diretoria e ficava o resto do período lá. Então, muitos de vocês também devem ter vivido situações assim que nunca cruzaram com uma pessoa com deficiência dentro da escola. E quando cruzavam, era a sala especial, a sala dos doidinhos. Tinha sempre um apelido. Cuidado, hein? Se você fizer isso, você vai lá para a sala tal. Então, isso é a nossa cultura. Não dá para mudar de um dia para o outro. Dá para reconstruir a cultura, mas é uma mudança longa, gradativa e depende do empenho de todo mundo, do trabalho de todo mundo, né? Então, olha lá. O que a gente ganha, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente ganha, mas vocês escreveram outras aqui que também são ganhos para nós. Eu coloquei aqui, a sociedade ganha responsabilidade social, a sociedade começa a valorizar as diferenças. Então, ela diminui o julgamento. E isso não é bom só para a pessoa com deficiência, é bom para a pessoa que pensa diferente de mim, porque se eu convivo com pessoas que pensam diferentes de mim, e aí eu arrumo briga com todo mundo que pensa diferente de mim, eu não vou viver.
eu vou sofrer, as pessoas que estão ao meu redor vão sofrer, o que não é legal. Então, a convivência com a pessoa com deficiência, ela também facilita a nossa vida em outros aspectos, né? A gente estimula a criatividade, né? Porque cada pessoa pensa de um jeito. Quando você se vê diante de um problema, e isso eu posso falar por experiência própria, né? Quando chega uma pessoa com deficiência e traz um problema de acessibilidade, você fala, meu Deus, não tinha pensado nisso, o que eu faço agora? Né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência que usa cadeira de rodas e não usa banheiro. Então, ele usa fralda, e aí ele chega e fala, onde eu vou trocar a fralda? Aí você fala, não sei, porque eu achei que o banheiro dava. Então, você tem que repensar, e isso estimula a criatividade o tempo todo, né? A gente vai aprendendo a lidar com os imprevistos aí do dia a dia, né? Então, eu já falei um pouquinho de negócio, né? Então, a gente atrai, a sociedade ganha novos clientes e novos negócios, né? Porque começam a perceber a necessidade. Então, eu começo a perceber que para o cego assistir um filme no cinema, eu preciso ter audiodescrição. Para o surdo ir numa peça de teatro, eu preciso ter um intérprete de Libras. Então, isso vai movimentando a economia. E garante a acessibilidade, as pessoas começam a ver, começam a se interessar. Aqui no Mackenzie mesmo, a gente começou a colocar intérprete, várias pessoas começaram a se interessar para fazer o curso de Libras. Então, isso gera um movimento que é para que a sociedade se torne cada vez mais inclusiva. E a visibilidade da marca, né? Pensando na qualidade das relações e não só no negócio. A pessoa com deficiência, o que ela ganha? Autonomia, independência. Pensa numa pessoa com uma pessoa com sem deficiência que não trabalha. Qual o grau de autonomia que ela tem? Mínimo, né? Muito pequenininho. Então, quando a pessoa trabalha, ela tem autonomia, ela decide, ela escolhe o que ela vai comprar, ela escolhe o restaurante que ela quer ir, e isso movimenta o negócio, movimenta a sociedade, porque se eu estou num aeroporto e eu encontro uma pessoa com deficiência, com dificuldade, como é que a gente fala? Putz, ainda bem que eu ando, né? Mais ou menos assim que as pessoas pensam. Mas a gente precisa mudar esse olhar. Quando a gente se deparar com essa situação, a gente podia pensar e falar: puxa, acho que eu vou falar com alguém desse aeroporto aqui, ó, isso não tá legal. O cadeirante não consegue subir ali. Então a gente precisa começar a mudar os olhares, né? Na sociedade. Tem que construir uma nova cultura. Conto com todo mundo que está aqui para isso, hein? Todo mundo que está aqui tem que virar nosso parceiro. Então, a gente fala de qualidade de vida, de inclusão social, né? Porque a pessoa escolhe, ela vive mais feliz, enfim. Tem independência, então ela pode começar a morar sozinha, coisas que antes eram raras acontecerem. O que acontecia tudo isso acontecia para as pessoas que tinham deficiência leve, pessoa que tinha deficiência intelectual, até outro dia precisava da aprovação de alguém para casar. Até outro dia, precisava da aprovação de alguém para morar sozinho, sendo que são pessoas que já conseguem decidir, né? Então, é importante que a gente... Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, gente, estou triste. Tem um monte de consideração aqui, mas eu queria falar mais um pouquinho as dicas. Eu vou dar pouquinhas dicas aqui, mas depois, Dani, eu posso... Dani... Não, a Ayala. Eu posso deixar essa Vidra. Então, eu posso deixar esse PPT aí com vocês, se vocês quiserem compartilhar com eles, não tem problema, pode compartilhar. Que aí eles ficam com algumas dicas que eu coloquei aqui. Se quiserem também inserir outras e compartilhar comigo, maravilhoso. Aí eles ficam com algumas dicas que tem aqui. Então, agora a gente tem as dicas. Eu acho que todo mundo, quando viu o nome dessa palestra, Inclusão na Prática, veio esperando por os 5 minutos finais da palestra. Desculpem. Porque você fala prática, eu quero ver o que ela vai falar, que eu vou resolver meu problema. Acho que é um pouco isso que as pessoas pensam quando viram esse nome aí na palestra, né? Mas não tem receita, né? Como eu disse, não tem receita. A gente precisa observar, a gente precisa olhar, a gente precisa ouvir a pessoa que está ali, perto da gente, né? Próximo da gente. E aí a gente precisa pensar.
Isso é o problema. O que a gente vai como a gente vai resolver? Então, não ter rampa é o problema. Como é que a gente vai solucionar? Então eu vou trocar esse aluno de prédio, porque esse prédio que ele estuda não é acessível. Pode ser uma solução. Uma vez que como é que a gente vai fazer uma rampa num prédio histórico que dá o maior trabalho? Porque tem algumas questões legais de prédios tombados pelo patrimônio histórico. Embora no Mackenzie a gente tenha algumas soluções que foram pensadas, né? Mas eu não posso quebrar e refazer. Imagina destruir o Mackenzie e reconstruir o Mackenzie, é uma fortuna. E não tem necessidade de fazer isso. Existe um modelo que chama desenho universal, que é um modelo que vai fazendo as adaptações razoáveis, que a gente chama, né? O que é possível ser feito dentro daquele ambiente, né? E que consiga atender minimamente as pessoas com deficiência. Então, ó, primeira dica é essa. 2 palavrinhas-chave. Pessoa com deficiência está ali na sua frente. Você precisa de ajuda? Porque tem pessoa com deficiência que não precisa de ajuda. Às vezes até precisa, você está vendo que ela precisa, mas ela não quer ajuda. Sabe por quê? Por causa daquilo que eu falei ali há pouco. Ele quer mostrar que ele é autônomo. Ele quer demonstrar que ele é independente e que ele consegue fazer as coisas. Então, vamos combinar aqui. A gente só vai ajudar quem precisa de ajuda. Quem responder sim nessa primeira pergunta, a gente ajuda. E como que a gente ajuda? A gente pergunta para ele: e como eu posso te ajudar? Porque às vezes ele não está precisando de nenhuma ajuda relacionada à deficiência. Às vezes ele quer saber a hora. Às vezes ele quer saber onde fica o banheiro. Então você vai primeiro perguntar se ele precisa de ajuda e depois você vai perguntar como você pode ajudar. Isso aqui já vai resolver 40% de tudo que a gente precisa fazer de acessibilidade e inclusão. Porque muita gente vai dizer, não preciso, obrigada. Ou vai dizer, preciso de ajuda, quero isso, quero aquilo. Então, aí você já consegue limitar até onde você vai ajudar. Agora aqui eu quero aproveitar para falar uma outra coisa. Você ofereceu ajuda, o cara é cadeirante, você vai andar com ele pelo campus do Mackenzie. Pequenininho, né, gente? Pouca ladeira, né? E aí, chega uma hora, a pessoa é grande, tá lá na cadeira, chega uma hora que você tá cansada. Você não consegue mais empurrar a cadeira, mas você continua lá empurrando. O que vai acontecer? Nunca mais você vai oferecer ajuda para um cadeirante, nunca mais, eu garanto. Porque assim, você tá cansado, você andou o campus inteiro, você empurrou a cadeira, porque você ofereceu ajuda, né? Então, vamos combinar assim, ó, eu vou empurrar a sua cadeira, quando eu não conseguir mais empurrar, eu te aviso. Ou vamos combinar, ó, eu vou te empurrar a cadeira toda vez que tiver uma ladeira íngreme, porque no plano eles estão acostumados a andar e é possível andar. O que não dá é para eu sempre brinco. É uma cadeira de rodas, não é um equipamento de escalada. Então, não dá. Aquela rampa que tem ali perto das quadras do Mackenzie de São Paulo aqui, né? Então, ali é uma rampa super íngreme. Tem que ter um equipamento de escalada para subir. Ele não tem. Então, ali ele precisa de ajuda, mas talvez em outros ambientes não. Então, vamos perguntar? Vamos combinar antes para não sobrecarregar? Porque a ideia não é sobrecarregar vocês. É que vocês que querem ajudar, realmente ajudem de uma forma que vocês consigam ajudar e que continuem oferecendo ajuda, porque tem outras pessoas que também precisam. Então, vamos desmistificar um pouco isso de que eu oferecer ajuda, eu tenho que ajudar até o fim da vida, né? Se ofereceu ajuda, pode falar, olha, agora eu não consigo empurrar sua cadeira. Pode dizer isso para ele. Ele não vai se ofender, ele está acostumado. A gente tem medo, mas eles estão acostumados. Dani, tem alguma coisa aí no chat que você quer ler? Consegue? Sim, Eu não teve um comentário bacana, Cris, Sim, que eu tô vendo aqui várias interações. que a gente até falou muito sobre isso agora na pandemia, que é sobre as pessoas que fazem leitura labial e
sofreram muito por causa das máscaras. É, muito. E quem descobriu que era surdo também na pandemia, né? Que não consegue, A exatamente. gente vai falar disso já já. Agora, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho disso. Isso, inclusive o Leonardo, ele comentou sobre isso também, ele falou que foi por isso que o Mackenzie forneceu a máscara transparente, para acessibilidade foi ótima. Que bom! Obrigada, Leonardo, pelo feedback aí. Que legal, a gente brigou bastante para que realmente a gente conseguisse fazer a acessibilidade de alguma forma para a pessoa surda, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da deficiência visual, né? Então, eu não me autodescrevi no início, porque a gente tem o audiodescritor. Mas se eu eu encontro um cego, o que eu posso fazer? Ele não me conhece, nunca me viu, então eu me apresento e aí eu faço uma breve descrição de como eu sou. Então, eu sou uma mulher branca, que estou na faixa dos 40 anos, tenho o cabelo na altura do ombro, clarinho, com luzes, tenho um sorriso largo, olho grande, o nariz pequeno, nariz grande. Vocês vão se descrever. É 2 segundos, assim, 2 frases. Já podem fazer a autodescrição de vocês para reler depois, falar, nossa, vai lá na frente do espelho, reler e falar, acho que eu posso colocar aqui alguma coisa a mais. Eu posso dizer aqui que minha bochecha é grande, eu posso dizer aqui que meu tom de pele é rosado. Então, comecem a fazer esse exercício, né? Porque é importante para o cego fazer um desenho da sua imagem, né? É importante que ele conheça você. Porque quando ele chegar, próxima vez que o cego chegar e falar, oi, eu sou a Cris, trabalho no programa Mackenzie de Inclusão, ele já vai ter uma recordação de qual é a minha imagem. Ele já vai ter minimamente, vai saber minimamente como eu sou. Se eu tenho um material visual na minha área, eu preciso descrever. Então, eu descrevo o material, eu tenho que correr. Já me deram um aviso aqui que o meu tempo estourou. Então, eu vou correr. Eu vou precisar descrever o material. Tudo que é visual, eu preciso descrever. Eu preciso evitar materiais impressos, então eu procuro mandar por e-mail para que ele possa utilizar as ferramentas de leitura de tela. Eu aumento a letra, porque se ele tem uma baixa visão, eu posso já fazer um documento com letra maior. Letra sem serifas, que é aquelas bordinhas da Times, né? Que todo mundo costuma usar, é uma letra bonita, mas dificulta a leitura. Eu preciso me preocupar com contraste quando eu vou mandar um e-mail. Às vezes as pessoas colocam fundo no e-mail, né? Então eu preciso me preocupar com o contraste, quando eu vou fazer um comunicado, enfim. Eu tô falando com a pessoa cega e aí eu paro de falar e vou embora. A pessoa cega me procura, então avisa. Olha, eu tô saindo da sala, eu vou para um outro lugar, daqui a pouco eu volto. Quando eu chegar para falar com a pessoa cega, ou você toca na pessoa ou chama pelo nome. Mas quando for tocar, vai falando. Oi, eu cheguei. Aí põe a mão na pessoa e fala, vim falar com você. E aí você começa a falar. Então, rapidamente aqui eu vou falar sobre a deficiência auditiva. A deficiência auditiva, então, o que a gente mais precisa entender? Que os surdos são diferentes, né? Além da questão das diferenças individuais, tem uma forma de entender o mundo diferente. Porque se o surdo nasceu surdo, ele foi criado numa cultura surda, o entendimento do mundo e a interpretação que ele faz, inclusive do português, é diferente de um surdo que, mesmo que tenha nascido surdo, foi criado numa cultura de ouvinte. Então, isso é diferente. Eles entendem o mundo de uma forma diferente. Se o primeiro idioma dele é Libras, a interpretação e o português dele é mais difícil de acontecer. A pessoa surda que tem como primeiro idioma Libras, aprende de um jeito mais concreto. Então, eu preciso me certificar que ela entendeu realmente o que eu estou explicando. Porque, às vezes, ela fala, entendi, e não entendeu.
E aí você vai se certificar. Então, você entendeu? O que é para você fazer? Isso, isso e isso. Ah, isso mesmo. Então pode fazer. Você entendeu direitinho. Então, você sempre se certifica. Isso também funciona para a pessoa com deficiência intelectual, né? Passa a atividade, passa a informação e se certifica que ela aprendeu. Se eu tenho um surdo que tem Libras como um instrumento de ferramenta, eu preciso contratar um intérprete para as reuniões. No dia a dia, se ele faz a leitura, eu não preciso contratar um intérprete. Mas para as reuniões, às vezes a pessoa fica mais distante, então é importante que a gente tenha um intérprete. Se a pessoa faz leitura labial, aí a gente pode fazer a leitura. Aí eu ia falar das máscaras. Então, tirando qualquer objeto que tenha na frente, né? Então tem que deixar a boca bem visível para que ele consiga fazer a leitura. Aqui eu não me preocupei muito com isso, que a gente tem o intérprete e tem a legenda, né? Então isso já facilita bastante. As máscaras, né? Então quando usa máscara, agora na pandemia, talvez volte, não volte, aí tem que colocar máscara, né? Acessível, que é essa máscara transparente. Tem alguns modelos no mercado, né? E aí pode ser qualquer um deles. E utilizem as ferramentas de comunicação escrita com a pessoa surda, que também funciona muito bem. Eu tinha mais um negocinho para falar, mas não vou falar mais. Não, chega. Vou abrir. Dá para abrir para perguntas? Só fala primeiro, que eu até ergui a mão aqui, que tem uma pergunta aqui no chat de como conseguir as máscaras inclusivas aqui no Mackenzie. Eu não sei se tem ainda. Ela estava disponível para compra no almoxarifado. Eu posso confirmar. Eu não sei quem está falando, mas pode me chamar no particular que eu confirmo se tem ainda disponível no almoxarifado. A gente fez de um jeito para ficar bem fácil. Era só pedir no almoxarifado que já ia receber lá na área. Então, se precisarem, pode nos procurar. Se não tiver, a gente dá um jeito de conseguir. Cadê a Daniela? Dá tempo, Dani, de Saavedra? mais pergunta? Podemos Podemos? sim. Alguém tem quando o pergunta? pessoal está bem participativo, a gente Abre uma dá essa exceção. oportunidade. Eu até Olha, a Vera tá aqui, gente. Desculpa, Dani, que a Vera já respondeu, eu já tenho a resposta. A Vera Tem almoxarifado sim, é só pedir. Obrigada, Vera. é sensacional, ela sabe disso. Sempre antenada, igual escoteiro, sempre alerta. Eu achei bacana um comentário aqui da Eva, não sei se vocês viram ou tiveram oportunidade, eu achei bem bacana dela falar da emoção de um professor, então acho que resume tudo isso, né? Vocês viram? Eu lembrei da emoção de um professor cadeirante quando foi colocado a rampa e ele pôde entrar na biblioteca central. Então é bem isso, né? Resumindo tudo que você falou, acho que de uma forma geral, né? De quando a gente inclui. Então, assim, a gente de fora vendo a adaptação, que era uma coisa para a gente talvez não tão importante, e aí você sente a emoção da pessoa que precisava daquele recurso, né? Então, acho que isso é muito válido, né? Muito interessante você ver a emoção das outras pessoas e falar assim, caramba, você não imaginava que era tão importante e às vezes é um detalhe que faz toda uma diferença, né? Eu achei bem bacana. A gente acompanha isso bem de perto, assim, e é muito gratificante, né? A gente sempre fala isso. Eu acho que é por isso, é por puro egoísmo que eu não quero sair dessa área, viu? Porque quando a gente vê a pessoa vindo agradecer, você fala, meu Deus, mas eu fiz isso aqui, ó. Mas na vida da pessoa teve um impacto gigante, né? Então, isso que me move, isso que me faz levantar da cama todos os dias, né? Descobrir o propósito e tenho a sorte de poder trabalhar com ele. Eu acho que é um pouco isso. A Ellen fez uma pergunta aqui no chat. Como lidar com um PCD que se exclui e não entrega o que é esperado no trabalho? Olha, e o Sidney está aqui falando logo. Boa pergunta. Ai, meu Deus do céu. Ellen, depois você me conta de onde que você é, por favor. Então, lembra que eu falei que as pessoas com deficiência têm características. Não é porque tem deficiência que vai ser bom ou que vai ser ruim. Então, eles têm várias características. Aí eu queria entender um pouquinho como que essa pessoa chegou. Ô, Dani, se você quiser abrir o microfone da Ellen. Acabei de fazer isso. Na verdade, eu liberei para todos, né? Câmera e microfone para todo mundo. Aí é só erguerem a mão, quem quiser conversar, que a gente vai responder. Ela é da Biblioteca de Campinas. Ela respondeu aqui. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho como é que foi a chegada dessa pessoa na instituição.
porque isso pode não ter a ver somente com as características dela, né? Então, se a pessoa chegou na instituição, ela foi acolhida, ela foi orientada e ainda assim ela não entrega, então aí pode ser uma característica. O que é importante? Eu não sei se a Tiara está aqui ainda, mas ela fala disso todos os dias para todas as pessoas, feedback. Então, ela precisa saber que não está entregando, né, gente? Porque não adianta. Desculpem. Não adianta eu falar aqui que ela para outra pessoa que ela não está entregando e ela não saber que está entregando, né? Então, assim, funcionário que dorme, acontece. Funcionário que dorme, acontece. Já teve funcionário onde eu trabalhava antes que foi pego dormindo no banheiro. Ele sabia que as pessoas sabiam que ele ia no banheiro dormir? Ele não sabia, mas ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Então o chefe chamou e fez a orientação. Olha, você vai ao banheiro, você demora tempo demais, tá tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Então é importante que as pessoas. E aí a gente está falando de todas as pessoas, né? Se elas não entregam, elas entendam por que não entregam. Mas, no caso da pessoa com deficiência, você coloca um ponto ali que ela se exclui, né? E aí eu queria falar um pouquinho disso. Quando a gente fala da exclusão das pessoas com deficiência, ela é uma exclusão histórica. Então, assim, durante muito tempo, ela não foi aceita em alguns lugares. Então, ela não era aceita na escola, provavelmente, ela não era aceita no ambiente de trabalho, ela não foi aceita nos ambientes sociais. Então, isso pode causar uma introversão, e aí por isso ela fica mais retraída. E para isso mudar, ela precisa se sentir segura. Ou às vezes é o perfil dela, ela é mais reservada, ela não quer se expor e tudo bem, não tem problema. Porque a gente está falando de pessoas. Com certeza, nas equipes de vocês, tem pessoas que não têm deficiência que também são mais caladinhas, que não gostam de se misturar, que são mais excluídas do grupo, e tudo bem. Aí precisa fazer um trabalho para que a equipe funcione melhor. Olha, tem uma pergunta interessante. Eu vi lá em cima da Raquel. Rachel, eu não sei se é Rachel ou Raquel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou a Raquel pode abrir o microfone e falar. Cris, a pergunta é: como uma pessoa que nunca enxergou vai conseguir identificar o que estamos dizendo se ela nunca visualizou nada na vida? Curiosidade. Curiosidade, então vou dizer, olha, a gente tem um aprendizado diário lá, né, Dani? Sim. Com a Roseli. A Roseli trabalha conosco e ela nunca enxergou na vida. E aí, a minha questão nem foi com objetos, com rostos, né? Porque isso é possível, né? Então, existe hoje muito mais ferramentas. Não sei se vocês chegaram a ver uma foto que foi impressa em 3D de um ultrassom e foi entregue para a mãe cega, para a mãe poder perceber o nenenzinho, como é que ele fica na barriga. Então, hoje tem algumas ferramentas que são possíveis de acontecer, mas a nossa questão era a cor. Como é que uma pessoa que nunca enxergou entende cor? Aí a gente perguntou para ela, como é que você entende cor? Você sabe quais são as cores? E aí ela foi explicando para a gente que é... Pena que ela não está aqui para ela explicar isso, né? Pena que, porque se ela tivesse aqui, ela ia explicar qual é o conceito de cor forte, não, cor quente e de cor fria. E aí ela foi, ó, por exemplo, o vermelho é uma cor quente. Então, quando você for falar de uma cor quente, aí você tem que falar assim. Quando é uma cor fria, o cinza é uma cor fria. Então, quando você for falar de uma cor fria, o azul é uma cor fria. Então, quando você for falar de uma cor fria, aí você tem que falar assim. E aí a gente começou a achar um meio termo ali. Oh, é uma blusa que é azul petróleo. O que é azul petróleo, né, Dani? Ela perguntou esses dias. E aí a gente, meu Deus, é um azul marinho, mas é mais claro. A gente ficou apanhando para descrever. Mas no fim ela disse: olha, eu entendi. Eu entendi que é um azul que é mais quente do que o azul marinho, alguma coisa nesse sentido, porque ele é mais vivo, né? Então é um pouco disso. Mas é um aprendizado. A Rô ensina a gente todo dia, a Vanessa também ensina a gente conviver com as pessoas com deficiência, nos ajudam a entrar um pouquinho no mundo delas, né? Claro que eu enxergando,
eu tenho um perfil completamente diferente, um olhar, né, sobre a deficiência visual completamente diferente do que o da Roseli, que saiu cega da maternidade, né? Mas eu consigo entrar um pouquinho nesse mundo, mas eu sempre falo para ela, a especialista em cegueira aqui é você, que nasceu cega, que sabe quais são as consequências de ter uma vida, de ser uma pessoa cega numa vida que é uma sociedade que não é inclusiva, né? Então, ela é especialista na cegueira, eu peço orientação. Então, é isso, conviver, ter amigos com deficiência, amigo é tudo de bom, eu sempre brinco, quem tem amigo não precisa ter dinheiro, e aí usar esses amigos para entender um pouco melhor o mundo da inclusão pode ser uma alternativa bacana também. Mais perguntas? Dá tempo, Dani? A Saavedra que tem que falar pra gente. Sim, O não? Milton tá com a mão liberada, só para a gente não ultrapassar tanto que ainda tem o sorteio, né? Então, Tá bom, então. O Milton fala e depois a gente pede só a foto, tá bom? Oi, bom, parabéns mais uma vez, né? A gente já sabe que seu trabalho é fantástico e eu só queria acrescentar uma coisa quando você está falando da Roseli. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com a Roseli no processo seletivo, então durante vários anos eu trabalhei com ela. Então esse aprendizado que você falou não é só a vantagem do deficiente, é que ele aprende não só na parte dele, mas ele é muito solícito com outras deficiências. Então, esses vários anos que eu trabalhei com a Roseli, quando ela trabalhou comigo no vestibular, eu percebia muito que, além de se preocupar com as pessoas cegas, ela se preocupava com os cadeirantes, se preocupava com os surdos, se preocupava com os mudos. Então, eu acho que essa visão da pessoa que tem a deficiência, ela vai muito mais além da nossa no que ela fala que ela sente o problema e sente que ela tem que ajudar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia ter com uma mentalidade bem clara nossa, que não é só, é que nem você falou, só o cego. Não, o cadeirante, o cego, o surdo, o mudo, a pessoa que tem autismo, a pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, que são vários, né? E a gente acompanha isso muito no vestibular. Então, só queria dar esse depoimento, falando que a vantagem da pessoa com deficiência é que ela tem que ser incluída mesmo, porque ela inclui as pessoas. Às vezes ela consegue incluir mais as pessoas do que nós, que não temos nenhum problema tecnicamente para abordar. Então, era só esse meio depoimento aí, rapidinho, para não ganhar muito tempo aí. Obrigada, Milton. Então, gente, olha, é realmente um desafio, né? A inclusão, ela é desafiadora, mas ela é muito gratificante, né? O que o Milton falou é muito verdade, muito verdade. Então, a convivência sensibiliza. Agora, eu vou fazer um pedido, então. Todo mundo que está aqui sai pedindo para o chefe contratar uma pessoa com deficiência na sua área. Próxima vaga que abrir, fala: mas será que a gente não consegue contratar um PCD, não? Se o chefe topar